gravar assim. Hoje eu vou gravar de cabelo pra cima, porque tá um calor do caralho. Olá! Eu sou a Emily Bliza, da Flame Criativa, que é uma agência digital, só que não. Lá a gente trabalha com marketing afetivo, a gente trabalha o marketing de uma forma que você se sinta confortável, você criativo, e de uma forma que traga resultado, mas mesmo assim não te distancie dos teus valores. Hoje eu vim falar um pouco sobre medo, né? Toda vez que a gente tá... Já notou que toda vez que a gente tá diante de uma coisa que a gente quer muito, que a gente tá muito afim de fazer, vem aquele medo absurdo e aquela vontade de desistir? Isso tem acontecido mais recentemente comigo, porque eu venho me arriscado um pouco mais. E é um processo muito engraçado, assim, que eu sei que uma coisa tá sendo vai ser decisiva na minha vida quando eu passo a sentir muito medo. E é um medo, assim, meio irracional, sabe? Uma vez eu conversando com a Carol, ela fala, sabe, imagina o pior cenário que pode acontecer se tu tomar essa decisão. Aí você imagina o pior cenário. Aí você arruma uma solução para aquilo e você, caramba, nem era isso tudo. Vou dar um exemplo. Há um ano atrás, mais de um ano atrás, eu criei a Flame Criativa e eu trabalhava em paralelo a uma empresa de cosméticos. E assim, eu trabalhava no marketing lá e tudo, é uma empresa que eu adoro, enfim. E era era um trabalho muito bacana, a turma lá é muito legal. Mas ainda não era aquilo que eu queria, não era aquele trabalhinho gostosinho para eu chamar de meu, sabe? E a Flame trouxe esse lance de trabalhar com criatividade, trabalhar com empresas menores, com microempreendedores e muitas vezes uns projetos assim que eu fico simplesmente apaixonada, sabe? A gente tem muito de se apaixonar pelo projeto do cliente para poder trabalhar nele. E quando eu decidi sair do trabalho que eu tava, trabalho CLT, pra me jogar pra só empreender, porque eu já vinha empreendendo há muito tempo. Inclusive eu tive coisas que não deram certo, enfim. Isso é papo pra outro vídeo. Mas quando eu decidi realmente largar tudo pra viver só da Flame, foi bem louco, assim. Eu não dormi, eu acho que por uma semana. Acho que eu não dormi por 2, 3 semanas, assim, antes de tomar essa decisão, né? Eu falo aqui, a perninha já bate o nervoso de novo. E aí foi um processo, assim, muito de aceitação, de qual o pior cenário? Ok. O pior cenário seria eu ficar sem grana, eu ter que voltar a ficar um tempo de novo na casa dos meus pais, nada dá certo, e eu ter que voltar para o CLT, sabe? Só que se eu fizesse o que eu queria, eu ia voltar para a CLT, para outra empresa ou para a mesma empresa, não sei, com muito mais bagagem do que o que eu saí. Então, beleza, sabendo disso, é se jogar. E aí foi quando eu conversei com a empresa e tudo que eu queria sair, enfim. Foi um processo muito bacana, porque a partir do momento que eu tomei a decisão, apesar daquele friozinho na barriga, eu sabia que eu tinha tomado a decisão certa. E aí, quando o outro processo que me deu, assim, um puta medo foi quando eu decidi ser nômade digital. Eu ainda não sou aquela nômade que viaja e passa, tipo, não sei, 3 anos fora de casa sem nem pisar em casa de volta. Mas eu sou aquela nômade que eu viajo, passo umas temporadas em alguns lugares, 2 semanas, 3 semanas, aí vou para outro estado, enfim, eu fico nessa. E aí, quando eu comecei, eu fiz um teste, e eu fui pra Aracaju, saber se eu conseguiria trabalhar e tudo. E depois eu fui pra São Paulo, e São Paulo, assim, foi puxado, porque era uma coisa que eu já queria muito, era empreender lá. E nossa, bateu um medo, assim. Eu tava apavorada antes de, sabe, vontade de desistir, de desmarcar a passagem. Foi quando eu comprei uma passagem só de ida. E aí, assim, muitas coisas aconteceram, tudo. Mas tudo que eu tinha me proposto a fazer, eu consegui fazer. Então, assim, muitas vezes esse medo é muito infundado. É aquela autossabotagem, sabe? Você fica se colocando um monte de coisa
pra não fazer aquilo que você tem vontade de fazer, que é o que teu coração tá mandando. E aí tua mente racional fica, mas isso pode acontecer, você vai ficar sem grana. E na real, quando eu decidi, tipo, qual era o pior cenário, e ele não aconteceu, todo dia é uma vitória, sabe? Então, assim, investiga esse medo. Quando você tá prestes a fazer algo muito, muito grande pra você, você vai sentir medo. Você vai sentir vontade de desistir. Mas aí é aquela história que Rafa Capai fala. Pega teu medo, coloca embaixo do braço e vai com medo mesmo. Quando a gente encara isso, quando a gente passa a não ser inimiga dos nossos medos, mas entender por que a gente tá sentindo medo, faz uma diferença na vida da gente. Porque a gente encara quais são as coisas importantes, o que é importante para a vida da gente e o que não é. E nesse processo todo, hoje em dia é muito mais claro o que eu quero para minha vida, o que eu quero fazer e o que eu não quero. Toda vez que eu tenho esse termômetro do medo, caramba, eu tô apavorada para fazer isso, mas é o que me empolga, eu quero fazer. E aí é isso, você pega o medo, joga embaixo do braço e vai, sabe? Então, conta aqui nos comentários o que é que você morre de medo de fazer, mas que você tem muita vontade de fazer. E aí a gente pode continuar essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aqui embaixo. Beijos e até o próximo vídeo.